Bem-vindo a todos a mais um episódio da série Beto no Mundo. E este é emblemático, pois é o 20º. Quem diria, quando a gente começou a fazer nossas apresentações lá em maio, que ainda estaríamos em distanciamento social 6 meses depois. Mas estamos aqui para sair dessa restrição de movimento e circular pelo mundo, pelo menos virtualmente. A maior parte de vocês me conhece, eu sou o Beto, já circulei por 139 países nos 6 continentes e estou fazendo meu período sabático invertido, passando esse ano não, desde março aqui no Brasil. Fiz meu high school nos Estados Unidos, depois voltei e fiz engenharia civil e arquitetura aqui na URGS. Minha primeira experiência de trabalho internacional foi na Macedônia, antiga Iugoslávia, de onde eu fui para a Ásia e passei um ano que é o ano mais fantástico da minha vida, que é onde percorri desde Peshawar, aqui na fronteira com o Afeganistão, até os altos dos Himalaias, fazendo um trekking até a base do Everest. Voltei para o Brasil e abri a Trip and Travel, uma empresa de viagens e intercâmbios, né, que tem o seu braço de cursos no exterior pelo STB e seu braço de viagens pelo mundo com a chancela do Virtuoso, que é concedido às empresas, às melhores agências de viagens do mundo, que muito nos orgulha. Desde 25 anos atrás, eu acompanho os Grand Tours pelo mundo, que são viagens de imersão cultural. Ao longo desse período, dessas 40 edições, nós percorremos 60 países, 70 países nos 6 continentes. Muitos de vocês compõem esses 500 mil de viajantes que desvendamos juntos o planeta. Então, é um pouco disso que nós vamos estar vendo nessa próxima hora. Então, 20º episódio da série Beto no Mundo, com o Grand Tour que nós fizemos em 2018. Então, ao longo dessas edições, eu coloco imagens e relatos de viagens realizadas, né? Então, no Grand Tour México, nós exploramos este itinerário, chegamos na cidade do México, fomos para a região do Circuito da Independência das cidades coloniais de Querétaro, Guanajuato, São Miguel de Allende, passamos pelos toltecas de Tula e terminamos em Puebla, com suas muitas catedrais. E minha amiga Paula nos dá as boas-vindas. Olá, bem-vindos a Beto pelo Mundo México. Eu me chamo Paula e moro aqui no México desde 2015. Esse país nos acolheu de braços abertos, um povo extremamente amável, com uma comida riquíssima, cheio de cultura maia, asteca, com sítios arqueológicos, praias exuberantes. Eu espero que vocês possam conhecer um pouquinho do México pelos olhos do Beto e, se tiverem a oportunidade de conhecer o país, não deixem de aproveitar. Então, essa é a Paula Raimundo, tia da Helena, e que quando nós estivemos no México, a gente almoçou junto na Praça São Jacinto, lá no bairro de San Ángel. Um mapa do país, né, com
a cidade do México, a Península de Yucatán. O México faz fronteira norte com os Estados Unidos, no sul com a Guatemala e com Belize, é banhado de um lado pelo Golfo do México e pelo outro lado o Oceano Pacífico. Que mulher! A língua oficial, como o México é um dos países mais multiétnicos do planeta, não existe uma língua oficial. O espanhol é falado em todo o país, mas existem outras 67 línguas indígenas nacionais, né? E com isso temos a integração dos povos nativos pré-colombianos e mais do conquistador espanhol. Uma área de um quarto da área do Brasil, são 2 milhões de quilômetros quadrados, e uma população de 125 milhões de habitantes. O PIB de 9 mil dólares, o índice de desenvolvimento humano 0,762. Então, aqui a gente vê a divisão geográfica dos Estados Unidos do México, né? Com a Baja Califórnia Sur, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, Los Cabos, o estado de Jalisco, onde tem Guanajuato, o estado de Jalisco, onde tem Guadalajara, o estado de Guanajuato, onde nós vamos visitar Querétaro, Guanajuato, São Miguel de Allende, Puebla, que deve ser 7 ou 3. Hidalgo, eu acho que Puebla é Hidalgo, depois o Máximo me corrige. E a Cidade do México. E essa parte aqui, que é a Península de Yucatán, que nós vamos estar falando quando falarmos dos maias. População: 10% de população europeia, 30% de população indígena. Então, é um dos países com maior percentagem de população nativa do planeta, e outros 60% de mestiços. Então, nós temos 90% da população entre indígenas e mestiços. A religião, 96% cristãos, né? O crescimento demográfico de 1,2, expectativa de vida de 77 anos. Né? E como a gente acabou de falar desses 30% de pueblos indígenas, eu coloquei aqui um mapa que mostra a diversidade étnica dentro do México. 67 grupos linguísticos diferentes, né, relacionando-se a 67 diferentes grupos étnicos, né, dentro do México. Né? Isso considerando que 90% da população original, né, foi dizimada durante o primeiro século da conquista. Né? E mesmo assim, então, hoje, e na época, interessante, essa é uma informação que eu li nos últimos dias, na época da chegada dos espanhóis, existia no México 25 milhões de indígenas, né? E só hoje, 500 anos depois, eles retomam a mesmo número, para vocês terem uma ideia do que foi esse genocídio. O México geográfico, né? Então nós temos o Pacífico, o Golfo do México, e uma cadeia de montanhas que divide o país em leste e oeste. Né? E retomando as aulas de geografia que o professor Roberto Verdun nos deu sobre as placas tectônicas, é importante agora a gente retomar, porque antes nós vimos a europeia, né? Mas hoje nós estamos falando do México, o México está no Pacífico, e aqui nós temos a placa do Pacífico. E em torno de toda essa placa do Pacífico nós temos o que se chama o Anel de Fogo, né? Com os vulcões na Nova Zelândia, na Indonésia, no Japão,
aqui no Alasca e em toda a nossa região aqui. Então, em função disso, desse encontro das placas tectônicas do Pacífico e a placa tectônica da América do Norte, nós vamos ter esse rasgo entre as duas, fazendo com que tenhamos no México 40 vulcões ativos. Entre eles, um que está sempre presente visualmente, que é o Popocatépetl, que fica a 70 quilômetros da cidade do México. E quando nós lá estivemos, há 2 anos atrás, ele estava também em erupção. Ele esteve já em erupção este ano, né, e ele é um dos 3 vulcões hiperativos do México. Os outros são Colima e El Chichón. Então, aqui uma vista maravilhosa do vulcão. Popocatépetl. E nós estamos nos dirigindo, passando próximo da Cidade do México para ir a Puebla, quando nós tivemos ele em erupção e tremblou, e terremoto que aconteceu naquele dia, né, que assustou nossos parentes no Brasil, né, em função de notícia ruim chega rápido, né? Então nós estávamos ainda no ônibus, ainda bem que estávamos com o WhatsApp, estava com online, né, que daí nós pudemos tranquilizá-los imediatamente, dizendo que estamos todos bem. E eu vou convidar o Máximo Constantino, que é da operadora México Overseas, que foi quem nos recebeu na cidade do México e organizou todo esse percurso para nós, para nos falar sobre o seu país. Com a palavra, Máximo. Boa tarde, Beto. Muito obrigado por invitar-me a este webinar com seus clientes. Para mim sempre um prazer falar com vocês. Nós somos muito orgulhosos dos serviços que damos para você, porque nós sabemos que você é uma pessoa que sempre exige muito serviço e muito cuidado para seus clientes. E nós tratamos de fazer isso para você. Obrigado de novo. E o que nós vamos ver no itinerário de hoje? Bom, vamos a falar um pouquinho sobre o mesmo programa que você fez a última vez, que nós chamamos Ruta da Independência, que são as noites em Cidade do México para as visitas de Teotihuacán, Guadalupe e demais visitas. E logo vamos a ir para San Miguel de Allende, Guanajuato e Puebla, que foi o circuito maravilhoso que vocês fizeram. Perfeito. Com Tula. Com Tula também. Máximo, então, durante a apresentação, as dúvidas que eu tenho, eu vou te chamar para tu fazer nos ajudar aqui com as informações, ok? Sim, ok. Você sabe, você vai para apresentar o vídeo de Cidade do México? Sim, mais adiante. Okay. Aí eu deixei Cidade do México por final. Perfeito. Então, a Cidade do México é uma grande cidade que oferece muitas coisas interessantes. É a cidade que tem muitos museus. Nós não podemos visitar todos, mas visitamos os mais importantes, como pode ser o Museu de Frida Kahlo e o Museu Antropológico. E perto da cidade temos a Zooarqueológica de Teotihuacán, sim? Que é muito importante, sim? É muito importante saber que a Zooarqueológica de Teotihuacán não é contemporânea a los aztecas. Os aztecas fundaram a cidade muito depois da cultura teotihuacana, que ela já estava perdida quando os aztecas pegaram na Lagoa de México, que Cidade de México era uma lagoa. Eles fundaram a sua cidade em uma ilha onde eles encontraram l'águila pegando uma serpente, que era o sinal deles para fundar a sua cidade, sim? Depois fundaram a cidade no meio do lago, como palafitos, sim? Foram estendendo a cidade pelo lago e você viu as belezas que tem de arqueologia, por exemplo, como o Templo Maior, sim?
que a catedral fica a um lado hoje, todavia, e este lago, com o tempo, depois das épocas coloniais espanholas, este lago foi dessecado pouco a pouco e a cidade foi crescendo dentro deste vale que agora, que antes era um lago, agora é uma vale, sim? Máximo, muito obrigado. Quando eu chegar na Cidade do México, é a última parte, daí a gente te chama de novo, ok? Sim. Perfeito. Ok. Luego temos Teotihuacan, que foi uma visita. Então, Temos. Máximo, Sim? eu te llamo depois, ok? Ok. Então, agora continuo com a parte da história, para localizar vocês, como a gente gosta, né, de iniciar pelo princípio, né? Então, o México é um país fantástico, porque nós temos todas essas civilizações pré-colombianas, os toltecas, os teotihuacanos, os mexicas, os zapotecas, os olmecas, os totonacas e os maias. Mas vamos por parte. Eu recomendo começar a viagem pela Cidade do México, para já visitar o Museu de Antropologia, que é um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas de todos os períodos. Então, este é o Museu de Antropologia. Ele é dividido em 2 andares. No andar de baixo, a gente vai ter a sala de Teotihuacan, dos toltecas, dos mexicas, de Oaxaca e dos maias. E em cima, que é legal passar um dia inteiro aqui, tem cafeteria, então faz num turno os povos pré-colombianos, né? E no outro a parte das artesanias e da arte cultural popular destes povos atualmente. Para a gente se relembrar da nossa história, né? Porque é a história de todos nós, entre 10 a 20 mil anos atrás, na última era glacial, surgiu uma ponte de gelo aqui entre a Sibéria e o Alasca. E com isso, os povos da Ásia foram chegando, se estabeleceram os inuís, né, no norte do Canadá, que nós já falamos, os Apaches e outros nos Estados Unidos, e foram descendo e se estabeleceram na Mesoamérica e depois na América do Sul. E se nós formos dividir, né, os períodos pré-colombianos de uma forma esquemática, é lógico que muitas dessas civilizações se superpõem, porque são em áreas geográficas diferentes, mas a gente começaria com os olmecas, que é a civilização base que vai influenciar tanto os zapotecas quanto os maias, já vai criar um sistema de transporte, de comunicação e de comércio, que vai lá de 1500 a.C. até 100 depois de Cristo. Então, contemporâneos com os olmecas, nós temos os zapotecas, os Teotihuacan e os maias. Todos começam em algum momento, ainda antes da nossa era, e vão vindo até o século X. Né? Depois nós vamos ter o período maia-tolteca e, finalmente, o asteca, que é o que a gente mais fala, né? Porque foram os contemporâneos com a conquista, né? Foram os que fizeram a interface com o Hernán Cortés e a chegada dos espanhóis. Então, são povos nativos com diferentes graus de civilização, mas muito avançados, né? Construindo observatórios, desenvolvendo um calendário quase preciso, né? De 365 dias, construindo aquedutos, utilizavam uma forma de escrita e tinham grandes avanços na matemática e, entre elas, da álgebra. Então, aqui os olmecas, essa aqui é a província de Veracruz, nós estamos no Golfo do México. Então, os olmecas são a primeira civilização, e meio que está ali no centro, né, ligando o México de norte a sul, e se desenvolveram por 1.600 anos. O que eles nos deixaram, né, com o legado são
as grandes cabeças, né? São cabeças de 3 metros de altura, que podem pesar de 1 a 50 toneladas, e elas representavam essa combinação do poder político, militar e o poder religioso, né? Que vai ser uma marca em todas as civilizações da Mesoamérica, com essa combinação do soberano e do líder religioso, né? Um poder real e espiritual. E tinha também uma hierarquização vertical, ficando na elite o setor militar religioso. A iconografia da morte, que vai estar presente até hoje, né? Então, isso tudo são a nossa primeira civilização, que são os Olmecas. Depois nós temos na região de Oaxaca, que é uma cidade linda, uma província linda, onde tem um legado indígena muito grande, nós temos os zapotecas e os mistecas. E esse é fácil de lembrar porque é 800 para cada lado do ano zero, né? 800 a.C. até 800 depois de Cristo. A escultura aqui é o Monte Alban. Então, Oaxaca está na base dessa cidade, no topo da montanha nós temos esse sítio arqueológico maravilhoso de Monte Alban, e é fantástico os zapotecas, o refinamento artístico. Nós que gostamos de escultura no barro, né? Eles vão ter essas figuras antropomórficas maravilhosas, né? A figura, a representação do guerreiro jaguar, olha só o que é a estatuária Oaxaca, né? Zapoteca, é maravilhosa. E, voltando então ao tema que o Máximo já nos introduziu, no entorno da cidade do México, nós temos a cidade de Teotihuacan, que foi uma civilização de 1.600 anos, né? E que ela surge no século I a.C., em torno de, até em 1.100 anos, desculpa. Vai ter o seu apogeu nos séculos V, e da mesma maneira que a gente vai ver com os maias, sem explicações, pelo menos até hoje, ela desaparece, né? Então, Teotihuacan vira uma cidade fantasma, que vai ser, e era uma cidade enorme, era uma cidade que se imagina a maior do planeta na sua época, com entre 250 mil a 1 milhão de habitantes. E ela era toda planejada, organizada, como a gente gosta. Aqui nós temos a Calçada dos Mortos, a Pirâmide do Sol, e essa imagem, esse ponto de vista é feito do topo da Pirâmide da Lua. E olha que bonito, porque a gente vai ver agora ela como ela está em pedra, mas ela era policromática. Então, a exuberância dessa cidade, né? Então, aqui o plano diretor de Teotihuacan, né? Com a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Calçada dos Mortos. Então, aqui uma vista aérea para facilitar a compreensão de vocês. Aquela última imagem então, era daqui de cima, do topo da Pirâmide da Lua, lá a Pirâmide do Sol, e aqui a Praça Magistral. Imagina, naquela época, essa praça enorme, essa avenida e todas essas construções no seu entorno. Então, este era o coração político e religioso de Teotihuacan. E a gente tem essas pirâmides bem restauradas, porque no início do século XX, o Porfírio Dias, que vai ficar no poder por 30 anos, ele vai restaurar Teotihuacan, uma forma de resgatar um passado glorioso para o México. Aqui a maquete que a gente visita no museu, novamente aqui a Pirâmide do Sol, lá a Pirâmide da Lua. E após o declínio de Teotihuacan, ele não voltou a funcionar como cidade, mas como centro cerimonial é utilizado até hoje, né? Então, depois, várias civilizações, né? A última, né? Foram dos astecas, né? Que vai até o século
XVI, quando vão ser conquistados pelos espanhóis. A pirâmide do Sol a gente pode subir até o cume. Então, da pirâmide da Lua, estou olhando a pirâmide do Sol, né? O calendário asteca, ele tem um calendário solar e lunar, né? Então, a configuração da cidade é uma representação no mundo real do mundo mítico. E aqui dos palácios no entorno, né, para a gente imaginar como eles eram ricamente trabalhados, tanto em entalhes quanto em cores. E o sítio arqueológico é dividido em duas partes, essa primeira parte onde nós temos o Pirâmide do Sol e da Lua, e uma outra onde nós temos o Templo da Serpente Emplumada, que em língua local se chama Quetzalcoatl. E olhem só que bárbaros, né? Toda essa ornamentação mostrando os deuses, o Quetzalcoatl e o Tlacot, que é o deus das chuvas. Então, nós falamos dos Olmecas, nós falamos de Teotihuacan, e eu estou tentando ir dentro da timeline, né? Então, a próxima grande civilização é o mundo maia, que vai, por 2000 anos, vai se desenvolver, né? E ele é no sul do México, na península de Yucatán, e se estendendo também para Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Então, todo esse aqui é o mundo maia, né? Com a cidade de Tikal, que nós visitamos no Grand Tour Guatemala, né, Titicastenango e algumas outras. Então, diferente de um império, como vai ser o Império Azteca, que ele está unificado, o mundo maia eram cidades-estados independentes, que em alguns momentos tinham parcerias, em outros momentos estavam em disputa, né, mas eram unidades autônomas. Ela vai ter o período dourado do mundo maia, vai de 250 a 900 da nossa era, quando também ele desaparece, as cidades são abandonadas, não se sabe se foi grandes secas, uso em demasia do solo, algum efeito geográfico, né? Mas o que se sabe é que as cidades foram abandonadas, né? E são reencontradas, então, a partir da conquista, né? Da maneira, e vão ser restauradas no século XIX e XX. E aqui nós temos algumas das preciosidades das cidades maias, a cidade de Palenque, no sul do México, a cidade-estado de Uxmal. Então, todas elas vão ter essa verticalidade nos levando aos céus, né? Tulum, talvez uma das mais charmosas em termos de localização, junto ao mar, né? Tulum fica ao sul da Riviera Maia, ao sul de Cancún. E Tikal, que é a mais emblemática, no meio da floresta, descoberta só no final do século XIX, né, com o seu majestoso centro cerimonial. Dentro dos grandes conhecimentos que tinham os maias, era a numeração, então foi os primeiros povos a ter o zero como elemento matemático, e ele funciona meio como um ábaco. Depois do 4, ele vira 5, 5 mais 1, 6, 5 mais 2, 7, assim por diante. Então, o sistema de numeração maia. Os entalhes na pedra maia são maravilhosos, né? Então, no museu, isso é no Museu Antropológico da Cidade do México,
E depois, né, nós vamos ter os toltecas, que vão ser entre 900 e 1500, que nós visitamos em Tula. Né? Então, nesses 300 anos, vai florescer uma civilização que vai aproveitar o legado das civilizações anteriores, maias, zapotecas, né? E ela vai ser entre essa ponte, né, entre as civilizações anteriores, por exemplo, dos maias, e a civilização dos astecas, que vão chegar nos 1200. E eles têm essas figuras enormes, que são os atlantes, e eles também eram todos coloridos. Então, aqui o nosso grupo, em cima do platô dos Atlantes de Tula, o berço da cultura tolteca. E, finalmente, nós chegamos nos astecas, que vão ser os povos mais recentes a conquistar o platô central do México. Eles se chamavam como mexicas, e daí que vem o nome México, né? Então, asteca e mexicas é o mesmo grupo, né? E vai ser de 1200 a 1500. E aqui é no seu máximo de extensão territorial, né? Se fala dos astecas no plural, porque eram vários grupos étnicos que falavam uma mesma língua, que é a língua nahuatl, e vão dominar, a partir da cidade do México, né, todo o platô central. Eles tinham um calendário muito desenvolvido, que era o calendário duplo solar e lunar. O calendário solar ele era de 365 dias e funcionava exatamente para ter primavera, verão, outono, inverno, ou seja, definir as estações e época de cultivo e de colheita. E temos o calendário lunar de 260 dias, exatamente utilizado para as cerimônias religiosas, um calendário sagrado. E a composição dos dois vai fazer o século. O século asteca é um século de 52 anos. Então, aqui uma ideia da policromia também no calendário. Então, aqui, para a gente identificar a extensão máxima do Império Azteca imediatamente antes da conquista. Então, nós estamos falando de 1518. Tenochtitlan é a cidade que o Máximo já nos apresentou, a cidade que foi construída no meio de um lago, que hoje é a cidade do México. Para a gente entender esse verde contínuo, em realidade é um patchwork de vários povos, né? Então, a área controlada diretamente pelos astecas, essa área amarela aqui, onde nós temos em torno da cidade de Tenochtitlan. Depois, nós vamos ter estados tributários, ou seja, povos que foram conquistados e pagam tributos aos astecas. E nós vamos ter alguns adversários, como o Tlaxcala, que o Hernán Cortés vai utilizar da rivalidade entre eles, né, para atacar e destruir com o Império Azteca. E Teotitlán é um estado parceiro. Como o Máximo colocou, os astecas eles desceram do norte em direção a esta região e tinha a lenda que onde eles vissem uma ave capturando uma serpente, ali eles iriam construir a sua cidade. E era numa ilha dentro deste lago que viram essa cena e aqui instalaram a sua capital. E este símbolo
está na bandeira do México. Então, olhem que lindo que era a capital azteca quando ainda estava dentro de um lago. Hoje tudo foi aterrado, é o vale da cidade do México, né? Então, tudo isso é centro urbano hoje em dia. Mas, na época, era nos anos 1500 e antes, né? Nós tínhamos umas ilhas e pontes que ligavam até o acesso. E nessa ilha maior, nós vamos ter o Templo Maior. Então, aqui nós temos o Templo Maior, outros templos, né? Todo esse esquema de pontes, né? Então, era uma grande Veneza da Mesoamérica. Inclusive, as plantações elas eram feitas em aterros, eram aterros chamados chinampas. E tinha uma lenda que iria chegar, o Quetzalcoatl iria retornar do mar com barba e ruivo e pele clara. Gente, tudo isso vai propiciar a sorte de Hernán Cortés, que quando chegar ele vai ser recebido como uma divindade, né? Vai ser respeitado por Montezuma e vai ser traído pelo mesmo, né? Então, o Hernán Cortés, ele ele vai conquistar uma indígena que falava maia e a língua dos astecas, e vai aprender o espanhol, e ela vai virar a sua intérprete. E com isso, Hernán Cortés vai ter mais informações sobre esse mundo desconhecido ao qual ele estava chegando, vai saber das rivalidades que existiam e vai se aproveitar das mesmas e vai chegar no coração da cidade, vai ser recebido por Montezuma no seu próprio palácio, e lá ele coloca o Montezuma como prisioneiro, e o Montezuma acaba sendo assassinado, e com um grupo pequeno de espanhóis eles vão dominar esse grande império, né? E as tribos parceiras vão ser logo traídas também, e em umas décadas, né, toda a Mesoamérica vai fazer parte do vice-reino da Nova Espanha. Onde era o Templo Maior, utilizaram as próprias pedras do Templo Maior para construir a Catedral Metropolitana. Como é comum acontecer quando um povo conquista outro, né? É sobrepor nos seus símbolos, né? Então, o Templo Maior vai ser subjugado, né, pela essa nova religião, né, que é a religião cristã. E está aí, maçudo, a Catedral Metropolitana. Em função dos terremotos, quem entra, percebe a inclinação do piso, das paredes, né? Então, estar na área de fogo, né? Estar cercado de terremotos, de vulcões ativos, né? Faz com que toda essa região seja muito vulnerável a abalos sísmicos. Com a conquista do México e depois vão se estendendo, no 1700, no final do século XVIII, isto tudo era o vice-reino da Nova Espanha. Ele se estendia da Califórnia até a Costa Rica e as ilhas do Caribe. E na cidade do México, nós temos um mercado, que é o mercado de Tlatelolco, que era o mercado mais importante do Império Azteca. Então, exatamente como um império que se estendia pelo espaço, tendo relações com diferentes povos, com diferentes produções, aqui
no mercado, era o grande shopping da época, né? Se podia encontrar os mais produtos variados, os diversos produtos de todo o império. Com a conquista espanhola, né, nós vamos ter conflitos militares, onde parte da população, a população guerreira, é dizimada, trabalhos forçados, onde os indígenas são colocados a trabalhar nas encomendas, que são nas fazendas, e como nós que estamos vivendo a pandemia do coronavírus Covid-19, as doenças, né? Então, as doenças que os europeus vão trazer, os quais o sistema imunológico dos indígenas não tinham desenvolvido anticorpos, vai levar à morte a rodo, né? Então, 90% da população de 25 milhões de indígenas vão ser dizimados nas primeiras décadas do século XVI. E, dentro do trabalho da Espanha, né, era não só conquistar terras, mercados e riquezas, mas também almas para a Espanha cristã. Então, por sorte, em 1531, a Nossa Senhora vai aparecer por 4 ocasiões ao índio Juan Diego. Então, uma coincidência muito conveniente, né, para a Igreja Católica, né, é que apareça, né, então, a Nossa Senhora nesta região de animistas e povos pagãos, né, onde vai facilitar o processo de conversão ao cristianismo, né? E hoje é o segundo santuário mais visitado do mundo, depois da Basílica de São Pedro. 20 milhões de pessoas visitam a Basílica anualmente. Em função de terremoto que abalou a igreja anterior, que está em cima da igreja original do século XVI, né? Tem um complexo moderno com maior capacidade, que eu não registrei porque eu não gosto, fico com a minha igreja antiga. Aqui é. E a gente seguindo em direção ao nosso circuito da independência, né, nós vamos chegar na região das minas de prata. Então, no século XVI, o Hernán Cortés ele já vai ser recebido por Montezuma com ofertas em ouro, né? Então, imaginando que com isso iria estar agradando esse Deus vindo do mar, né? Ainda mais com os cavalos, que eles não tinham, os animais de tração na América Central, né? Então, vem aquela figura enorme, porque o cavalo e mais o homem com a armadura em cima, né? Então, era uma imagem divina, né? Então, eles dão presentes em ouro, que vai só aumentar a cobiça de Hernán Cortés de saquear a cidade. E eles vão atrás das fontes, né? Então, vão ser descobertas no México minas de ouro e de prata, né? Sendo que em Guanajuato as minas de prata vão compor 2/3 de toda a produção de prata da Nova Espanha, né? E o seu período mais próspero é no final do século XVIII, isso a gente tem que 1804, né? Vamos pensar nisso, porque em 1810 vai começar o movimento da independência, está muito relacionado a isso, né? Vai estar relacionado às comunidades locais, vendo todos esses minérios sendo levados para a Espanha, que vai financiar as guerras espanholas de Filipe II,
né, a corte e o esplendor deste que foi um dos maiores impérios da sua época, o Império Espanhol, né, do século XV até o século XIX. Além de toda a península, além de todas a grande parte das Américas, né, também tinha as Filipinas, né. Mas tudo que abunda também vai escasseando, né? E esse gasto dos minérios vindos seja das minas de Potosí, na Bolívia, e aqui de Guanajuato, no México, chega um momento que não era o suficiente. Aqui nós temos uma cena da invencível armada de Filipe II, que foi destruída, né? Foi na batalha contra os ingleses. E com isso, o governo imperial precisava de caixa, né? E ele vai colocando mais impostos, aplicando mais impostos e maior controle na colônia, fazendo com que os crioulos, que eram os descendentes dos europeus já nascidos na América, ficarem muito descontentes, né, em ver todo esse escoamento da riqueza. Né? E com isso vai ser o motivo principal a levar ao movimento da independência. Né? Guanajuato, apresento para vocês, uma cidade fundada em 1559, graças às ricas jazidas de ouro e prata, e uma informação que cada vez que eu leio me impressiona, né? Um filão de prata, né? Ou seja, até toda uma corrente, uma camada de prata que existe abaixo da terra, né? Descoberto em 1558, que é a vila de La Valenciana, por 250 anos, 2 séculos e meio, produziu 25% da prata de todo o planeta, para vocês imaginarem o que era essa mina e a riqueza que ela deu para a Espanha, né? Tirando continuamente, né, prata durante 250 anos. Guanajuato é uma das cidades mais lindas do México. Então, aqui eu estou no topo desse monumento, aqui, com a vista da cidade, e uma cidade que a riqueza da prata vai proporcionar que ela construa suas grandes igrejas, seus mosteiros, a universidade. Então, tudo isso aqui é o centro histórico de Guanajuato, tombado pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. Aqui a universidade, aqui a catedral e aqui uma outra das igrejas. Guanajuato tem 25% da sua população é de estudantes. Então, como Ouro Preto, cidades que são grandes Campinas, cidades que são grandes centros universitários, vai ter toda uma jovialidade, uma alegria, uma movimentação que não se teria numa cidade de apenas 70 mil habitantes. Essa aqui é a Praça Central, aqui tem o teatro, a igreja, um dos hotéis. Então, dá para se fazer tudo caminhando. Aqui é a igreja, o Teatro Juárez, uma das outras praças da cidade. Então, é uma cidade rica em função da prata, né? Então, os barões da prata tinham seus palacetes em torno da cidade. Então, todo o centro histórico ele é muito bem restaurado, mantido, e é uma cidade viva graças aos estudantes. Então, é uma cidade-museu e viva, fazendo com que seja tão prazerosa de se visitar. Eu amo Guanajuato.
E esse colorido do casario, com as cores quentes, é muito, muito legal. Uma das praças com as suas fontes. Aqui era um dos hotéis que a gente ficou. E toda noite vai ter serenatas. E nós, como visitantes, podemos desfrutar. Se chega, vai ter um grupo de estudantes, sei lá, os guri da medicina, os guri da engenharia, do direito, da filosofia, que é uma forma de arrecadar dinheiro. Eles saem caminhando pela cidade, tocando e contando a história da cidade ao longo dessa caminhada. Foi maravilhoso, né? E agora, em outubro, tem o Festival Internacional de Cervantino, que é um festival de música realizado em Guanajuato por 3 semanas. Ele começou lá na metade do século XX, né? Então, encenando peças curtas de Cervantes, e depois o festival foi se ampliando, incluindo mais eventos, passando a ser internacional, e hoje é o evento artístico e cultural internacional mais importante do México e da América Latina, e um dos 4 maiores eventos desse tipo no mundo. Então, uma boa época de se visitar Guanajuato é durante o Festival Internacional Cervantino, e tem que ser reservado com meses de antecedência. Eu vi que vai acontecer esse ano, eu não consegui ver direito se vai ser virtual ou real. E muito legal que toda a cidade é peatonal, não tem carros, ou tem alguns carros, tem algumas ruas para carro, mas a maior parte não tem, porque todo o sistema de carros é subterrâneo. Então tem todo um esquema de túneis que faz com que se circule por baixo, não poluindo visualmente e pelos gases, né, a cidade. E quem nasceu em Guanajuato? O famoso Diego de Rivera. Então, Diego viveu os seus 6 primeiros anos em Guanajuato antes da família se mudar para a Cidade do México. E um lugar muito legal que eu fiquei na vez anterior que eu tinha ficado em Guanajuato é a Vila Cristina, que é daquele grupo bacana chamado Relais Chateau. Então, este é o Vila Cristina. Então, se fica muito bem acomodado, e isso que é o legal do México. O México ele tem uma estrutura hoteleira fantástica, a gastronomia maravilhosa, um atendimento muito gentil. É um dos países extremamente gostosos de se visitar, e é um país que está aberto, um dos poucos países onde brasileiros podem entrar sem quarentena. Então, quem quiser programar viagens para o México num futuro próximo, é possível, né? Obedecendo os protocolos de segurança, né? É possível desbravar esse belíssimo país. No topo da montanha de Guanajuato, nós temos as minas da La Valenciana, e vai ser o nome dado a essa igreja churrigueresca do século XVIII, né, construída em homenagem, para agradecer, né, as riquezas dadas nos veios da mina. E o Festival Internacional Cervantino ele acontece por toda a cidade, todos os espaços públicos, as igrejas, os conventos, os palácios, né, são utilizados para esse festival. Inclusive, aqui nesse cenário mágico da La Valenciana. No altar, aqui o retábulo mor é totalmente como nós temos nas nossas igrejas na Bahia, né? É todo folhado a ouro. Aqui é a entrada da mina São Caetano, então é possível fazer. Imagine que tudo isso aqui era um veio cheio de prata, né? Que a prata vai sendo removida, e até hoje é uma mina ativa, né? Desde 1558
estar se extraindo prata. E durante alguns séculos era uma das maiores do mundo. Haja prata. Haja prata. Mas em um momento ela termina, né? Mas foi exatamente a riqueza do México que vai levar a elite local a repensar essa relação com a matriz, né? Por que nós temos que pagar altos tributos para manter uma corte lá na Europa, né? Quando poderíamos manter esses recursos localmente? O estupim, a gota d'água, vai ser a tomada da Espanha por Napoleão em 1808, e ele vai colocar a figura que nós estamos vendo aí, o José Bonaparte, como o rei da Espanha, de 1800, que vai permanecer de 1808 a 1813. Nesse período, a gente vai ver a eclosão dos movimentos de independência por todas as Américas, né? Então, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Argentina, todos esses ficam independentes entre 1810 e 1820. Né? Por quê? Porque mesmo os espanhóis no México, que seriam monarquistas, a partir do momento que a monarquia não está mais no poder, está um rei estranho, que é um rei vindo de França, né? Eles perdem esse comprometimento e vai começar, então, essa movimentação em direção da independência. E Querétaro é o coração deste movimento. Então, em Querétaro, a mulher do prefeito, a Josefa Domingues, já tinha as suas tertúlias, que eram os seus círculos literários, e com essa fachada de discutir poesia e romances, ela reunia a elite local para questionar e levantar o tema da independência. Eles vão ser, como era aberto e vinham diferentes autoridades e a inteligência local, né? Escoou, vazou essa conspiração e eles foram descobertos. Mas ela conseguiu avisar alguém, que eu já vou contar quem. Né? E uma vez a luta armada começou, Querétaro vai ser mantida pelos monarquistas até o último momento. Vai ser a última cidade do ciclo da independência a ser tomada pelos insurgentes. E olhem só que linda que é Querétaro. É em torno da praça, esse colorido, essa harmonia das dimensões numa escala humana faz com que eu seja apaixonado por Querétaro. Saindo da cidade do México, em 2 horas se está em Querétaro, se pode visitar Querétaro e terminar o dia em Guanajuato, que é o que nós fizemos. E ela avisa quem, a Josefa? Ela avisa o padre Hidalgo. O padre Hidalgo era o padre dessa pequena comunidade de Dolores, que tinha, enquanto que a Josefa tinha sua relação com os intelectuais e a elite local dos crioulos, né, que são os descendentes espanhóis nascidos no México, ou seja, tem uma relação muito maior com a terra, porque nunca viveram na Espanha. Aqui, o padre Miguel Hidalgo, ele tinha relação com essa comunidade pobre local, que eram os indígenas. Então, quando ele recebe a mensagem da Josefa, que a conspiração foi descoberta e não pôde ser iniciada, ele sabe que ele tem pouco tempo porque ele vai ser denunciado também. Ele prende as autoridades de Dolores na cidade, né? E faz uma missa à noite, onde ele chama o povo e conclama
para a independência, né? O grito de independência em 16 de setembro, hoje é dia 14, né? Então, daqui 2 dias, a gente comemoraria o 16 de setembro de 2020, dá 210 anos do grito da independência. E ele vai levar, então, o seu exército de indígenas às portas da cidade do México. Ele acaba abandonando, sustando o movimento, né? E a elite burguesa dos crioulos acaba assumindo esse movimento. Mas a independência, diferente da nossa, que a gente tem um dia 7 de setembro, e daí somos declarados independentes, no México é um processo que se estende por 10 anos, né, ou 11 anos, de 1810 até 1821, quando ela é declarada, reconhecida, e sendo que a Espanha vai levar mais 15 anos para fazê-lo. Então, essa aqui é a Igreja de Dolores. Também mais uma dessas cidades coloniais extremamente charmosa, entre Guanajuato e São Miguel. Também se sai de Guanajuato, se visita Dolores de Hidalgo e se termina o dia em São Miguel. Então, como eu comentei, né, esta guerra ela vai se prolongar por 8 anos, né, e começou indígena, né, depois vai ter os exércitos republicanos, e finalmente, em 1821, é declarado em Guanajuato. Uma outra cidadezinha que eu gostaria de mostrar para vocês, um povoado, é Atotonilco, uma capela construída no século XVI, né? E nós temos a confluência de 2 culturas. Né? Da mesma maneira que aqui nós temos também algo similar nas missões guaraníticas, né? Aqui nós vamos ter a arte europeia ligada com a representação artística indígena. Então, nós vamos ter esse sincretismo artístico entre 2 linhas artísticas, academicista europeia e uma arte mais naif indígena. Finalmente, chegamos na última cidade do nosso Círculo da Independência, que é a cidade de São Miguel de Allende, a cidade mais... Eu sou meio traidor, né? Cada uma eu digo que é a minha predileta, né? Mas eu acho que São Miguel é a minha predileta. Então, aqui nós temos a Catedral de São Miguel, e também tombada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Todo o centro histórico é impecável. E era uma cidade que podia ter virado cidade fantasma, quando no início do século, na metade do século XX, foi criada uma escola de belas artes e uma comunidade de artistas acabou se instalando em São Miguel de Allende, e com isso vai começar a trazer estrangeiros. Essa escola vira uma escola de artes internacional, e hoje tem 12 mil estrangeiros, canadenses ou americanos, que vivem em São Miguel de Allende, dando todo um ar cosmopolita numa pequena cidade, que é uma combinação bárbara. A gente tem isso em Trancoso, em alguns lugares, né, que é provinciano e contemporâneo, né, provinciano e super descolado. Né? Então, aqui nós temos as ruas de São Miguel de Allende, com a cultura indígena preservada, toda uma parte de artesania, galerias de arte, restaurantes, cafés, hotéis, pousadas de charme, dentro desta malha urbana original. Aqui um restaurante descolado que a gente almoçou, com vista para a catedral. E aqui o nosso hotel, o Rosewood,
ele foi todo construído como um convento, né, respeitando a composição de volumes, a arquitetura, né, mas com todo o conforto e a modernidade do século XXI. Uma excelente base para se ficar em São Miguel de Allende, 2 quadras da Praça Central. E aqui é o rooftop, né? Então, do teto do nosso hotel, nós temos essa vista maravilhosa da catedral, do outro mosteiro. E todo dia estão brindando a mezcal e tequila, que são 2 bebidas destilados do agave, né, que é um tipo de cactus, que é a bebida tradicional do México. Nós tivemos um show, né, enquanto o sol se punha. Maravilhoso. Então, com isso, a gente fecha o circuito da independência, né, com as cidades que fizeram parte deste movimento, né, e, proclamada a independência em 1821, o coronel Agustín Iturbide, ele vira o primeiro presidente, mas não satisfeito, ele se coloca a coroa de imperador do México. Então, recém a gente fica independente da coroa espanhola, nós já temos um descendente de espanhol aqui que se proclama imperador. Vai ser por poucos anos, em 1824 é proclamada a República, e ao longo do século XIX, nós vamos ter grandes movimentações políticas, né? Então, o Santa Anna, ele vai assumir a presidência por 11 vezes, né? Então, assume a presidência, cai, entra outro, ele assume de novo, né? Então, o Santa Anna, ele vai ficar 40 anos no poder, no poder, né? E vai ser ele que vai enfrentar os americanos. Então, isso aqui era o México. O Texas se declara independente. Aqui estamos nos Estados Unidos. O Texas como um país independente, apoiado pelos Estados Unidos. O Santa Anna tenta reverter essa situação, dá início à guerra México-estadunidense, onde ele vai perder, não só não vai reconquistar o Texas, mas como vai perder tudo isso aqui. Novo México, Arizona, Nevada, Califórnia, Utah. Olhem só o que foi cedido no término desse conflito, em 1848. Toda essa região aqui foi cedida aos Estados Unidos, né? Então, uma perda que o México ressente até hoje. Uma das figuras mais marcantes que tem na história do México é Benito Juárez, que vai ser o primeiro e único presidente de origem indígena. E ele vai ter em 2 termos, né? E então ele assume um lado liberal, ele confronta os conservadores, ele busca maiores direitos e condições de vida para a grande massa da população, que é a população indígena, né? E ele é o grande herói nacional, ele está em vários murais pelas cidades, né? E a França, não aceitando esse movimento de autonomia no México e com os Estados Unidos crescendo a sua área de influência, ela invade o México. O subterfúgio era por motivos de dívida internacional e coloca um imperador.
o irmão do Francisco I da Áustria, o Maximiano de Habsburgo, é colocado como imperador do México. Mas, terminada a Guerra Civil Americana, os americanos não estão gostando dessa história dos europeus se metendo no seu quintal, e eles vão apoiar o Benito Juárez a derrubar os franceses, o Maximiano, que ele acaba sendo enforcado no México, né? E Benito Juárez retoma o poder. Então, vamos dar um trégua aqui na história e vamos conhecer Puebla, também uma cidade iniciada no início do século XVI, né? E tombada pela Unesco e com várias igrejas monumentais. Esse é o Templo de São Domingo, onde está uma das joias arquitetônicas do México, que é a Capela do Rosário. Aqui é a Catedral de Puebla. A Biblioteca Palafoxiana, maravilhosa. Mas maravilhoso mesmo é a gente percorrer a cidade multicolorida, com suas ruas bem cuidadas, suas lojas de artesanato, restaurantes, toda a parte da artesania mexicana, ela reflete a sua diversidade étnica, né? Então, nós temos 67 grupos indígenas que vão cada um com sua riqueza artística na tecelagem, na cerâmica. Então, aqui em Puebla, se adquire a cerâmica Talavera, que é aqui de Puebla. Então, os pratos mexicanos são maravilhosos. A minha casa tem toda uma coleção de pratos que eu amo. Então, Puebla é uma cidade extremamente agradável, como são todas essas cidades que a gente mostrou para vocês, né? No centro histórico, centro vivo, onde a gente... Aqui é uma bebida local, que eu acho que é o chocolate. E um museu que poderia estar em qualquer uma das maiores centros culturais do mundo é o Museu Barroco, projeto do japonês Toyo Ito, que ele é simplesmente bárbaro, bárbaro em termos das suas formas externas, né? As suas formas internas, né? Toda uma limpeza. Como assim um museu barroco tão limpo, tão clean? Exatamente para que a arquitetura não compita com os objetos, toda a arte barroca que está ali mostrada, né? E no entorno de Puebla, nós temos a igreja de São Francisco Acatepec, monumento religioso da arquitetura barroca do México, fachada de mosaicos Talavera. Olhem só o que é esta fachada. E Santa Maria Tonantzila, né? Também outra igreja no entorno de Puebla. E o sítio arqueológico de Cholula. Esta aqui é aquela igreja que a gente viu numa imagem anterior com o vulcão ao fundo, né? Então, aqui era um grande sítio arqueológico, né? E esse formato era uma pirâmide. Então, essa colina, em realidade, é vegetação que cresceu em cima da pirâmide. Era um centro esse sítio arqueológico era um dos centros cerimoniais mais importantes do mundo pré-colombiano. Guadalajara está no sul, no norte da cidade do México, também fundada no século XVI, é a capital do estado do Jalisco, que é o estado onde tem tequila, e um centro histórico todo em pedra, com essa maravilha que vocês estão vendo.
E um dos bairros de Guadalajara é Tlaquepaque, que é um grande centro artesanal. Então, no entorno dessa igreja, nós vamos ter as lojinhas de artesanato, de cerâmica, de tecidos, né? Simplesmente maravilhosa. E seguindo com a nossa história, então nós vimos ao longo do século XIX a independência, né, as mudanças de poder e disputas ao longo daquele século, há um período de um imperador austríaco em pleno México, e o último quarto de século vai ser dominado por Porfírio Dias. Então, nós temos aqui Porfírio Dias, ele vai governar de 1876 a 1911, 36 anos no poder. Então, a ditadura do porfiriato vai ser um grande aliado norte-americano, onde o capital norte-americano vai investir na exploração dos recursos, e para isso precisa desenvolver a infraestrutura ferroviária, a exploração mineral, do petróleo, indústria, eletricidade. Ele vai reconciliar com a igreja, que durante esses períodos da independência, né, e a igreja que estava vinculado à monarquia, né, vão ter atritos, né, ele vai reconciliar, ou seja, todos os elementos conservadores, né, durante desse período, concentração de riquezas, vai se apropriar dos ejidos. Ejidos eram terras comunais que existiam desde a época pré-colombiana, que davam, as comunidades indígenas tinham suas terras onde era trabalhada conjuntamente. Vão ser apropriados e vão ser entregues a latifundiários, que vai fazer com que a crise social no México fique estarrecedora. Isso tudo vai levar à Revolução Mexicana de 1810, que, como a independência, não vai se estender por uma década, né? Então, mas o que é importante a gente saber, né, é a primeira revolução social na América Latina no século XX, ou seja, 7 anos antes da Revolução bolchevique na Rússia, né? Então, é um movimento popular contra o latifúndio, o imperialismo, não contra a Igreja Católica, mas contra o poder da Igreja Católica, e vão conquistar muitas transformações sociais, né? Então, os grandes elementos da Revolução Mexicana é o Madero. Então, o Madero era de uma família rica, mas ele vai ser o grande defensor da justiça social, né? E a primeira bandeira que vai unir todos, né, é a não continuidade de Porfírio Dias. Então, em 1810, ele estaria se reelegendo pela 6ª vez, né? Então, o movimento era contra a manipulação de votos e a eternização do Porfírio Dias no poder. Então, eles vencem, né? E ele vai ser o primeiro presidente, mas com um período curto ele vai ser assassinado em 1913. Os outros elementos da Revolução Mexicana são o Emílio Zapata, essa bela figura, né, líder do movimento camponês e do Exército de Libertação do Sul. Então, o Emílio Zapata controlava o sul do país, e o Pancho Villas, que também ele era considerado fora da lei, e ele vai arregimentar um grande exército, e ele vai controlar o norte do país. Então, é esse tripé que começa a Revolução Mexicana, né? Com Madero representando os intelectuais, as forças liberais do país, o Zapata com os agricultores e o Pancho Villa no norte do país. E vai ter, sim, várias conquistas importantes. Uma delas é a Constituição de 1917,
que foi a primeira do mundo a assegurar os direitos sociais, regulação da propriedade, reforma agrária, direitos dos trabalhadores, direito à educação laica, né? Então, muito antes que a nossa, que foi com Getúlio, né? Nós vamos ter uma Constituição abrangente, né? E nisso vai surgir, da Revolução vai sair um partido, que é o Partido Revolucionário Institucional, que vai governar de 1929 até até o ano 2000, durante 71 anos, né? E se a gente vai destacar um dos presidentes importantes desse período, do período onde ele era mais revolucionário, né? Porque depois ele ficou um partido que se instituiu no poder, né? Foi o Lázaro Cárdenas, que ele vai governar de 34 a 40. Né? Ele vai retomar a questão da reforma agrária, expropriando as grandes propriedades rurais não utilizadas, né? Distribuindo terras para pequenos proprietários. Então, este é o coração do PRI, Partido Revolucionário Institucional. E vamos à Cidade do México. Vou mostrar um filmezinho aqui para vocês. Inintenyo initauca en México Tenochtitlan. Mientras exista el mundo, no acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlan.
México, da Cidade do México. Então, aqui, o centro da Cidade do México, o Zócalo, que é a Praça da Constituição, o Palácio Nacional, a Catedral Metropolitana, o Templo Maior que a gente vai estar vendo. Depois aqui tem o Museu Mural Diego Rivera. Então, tudo isso é no centro histórico da cidade. Então, a Praça da Constituição, com a Catedral Metropolitana à esquerda, o Palácio Nacional à direita, a grande bandeira nacional. Aqui nós temos as ruínas do Templo Maior. O Palácio Nacional, que a gente visita em função do grande mural. Então, esse senhor de bigode aqui é o José Vasconcelos, secretário de Educação em 1921 e reitor da Universidade Nacional do México. Do lado, nós temos Diego Rivera, que em 21 ele retorna ao México depois de ter passado 15 anos na Europa, em diferentes diferentes capitais europeias, e fazendo interação com Picasso e outros grandes artistas, né? E o José Vasconcelos, ele se dá conta que o México ainda é um país de muitos analfabetos e que a educação pode ser visual e através da mesma maneira que a igreja fazia, com os vitrais, com as pinturas, né? Então ele vai incitar a ter pinturas externas, né, contando a história do país, né? Então promove a educação através de murais em prédios públicos, uma arte nacional utilizando os princípios modernos para expressar os ideais da Revolução Mexicana. E ele vai convidar o Rivera, o Orozco e os Siqueiros, que vão constituir o núcleo dos grandes muralistas, né? E aqui no Palácio Nacional nós temos um grande complexo de pinturas, né, onde é retratado toda a história do país. Então, esse resgate, e o Diego Rivera ele volta da Europa, né, com ideais sociais esquerdizantes, né? E ele quer, né, fazer parte dessa história, né? E o Diego, ele é o tripé dos grandes muralistas, com Orozco e os Siqueiros, né? Então, olha só que bárbaro nesse complexo, todas essas imagens desse mesmo complexo. O Palácio Nacional, ele retrata o que era a vida asteca pré-colombiana, né? Com a preparação dos alimentos, os cultivos, os templos, e esse grande painel que é a Revolução Mexicana, né? Com a máxima do terra e liberdade. Então, os diferentes elementos que compuseram essa história. Então, ele sempre foi um prodígio da arte, né? Aos 10 anos, ele iniciou os estudos na Escola de Belas Artes aqui no México, né? E vai viver na Europa de 1907 a 1921. Então, aqui o topo deste painel, né? Onde aqui nós vamos ter as figuras que fizeram parte da história. Esta aqui é uma representação de uma mulher e é a Cristina, irmã de Frida Kahlo. Eu vou contar depois a história para vocês. Então, olha que bárbaro esse painel, onde representam os adereços, as vestimentas, né? As construções, né? Formando esse painel majestoso de uma cultura, de uma civilização, os elementos de troca, o comércio. Então, o Diego e Siqueiros, eles estudam as formas primitivas
de representação dos astecas e as utilizo nas suas obras. Aqui nós vemos o Cortés, então, a conquista espanhola, as coisas horríveis feitas pelos espanhóis. E, então, isso tudo a gente viu no Palácio Nacional. Daí, depois, tem um outro painel, que é o painel Sonho de uma Tarde Dominical na Alameda, que ele foi feito num hotel. Esse hotel, com os terremotos, ele deixou de ser possível ser utilizado, e todo esse painel vai ser removido e vai ter uma construção só para o mesmo, né? Então, esse é um grande painel, sei lá, acho que é 100 metros, né, de comprimento, onde estão retratados nesse passeio pela Praça Central, né, as figuras que compõem a história do México, todas que eu falei ao longo dessa apresentação. O Francisco Madero, o primeiro presidente, Porfírio Dias, o ditador durante 40 anos, Augusto de Iturbide, que se conclamou imperador, o imperador austríaco Maximiano do México, Antônio Lopes de Santana, que foi eleito 11 vezes, assume a presidência, e o Hernán Cortés, que é o que começa toda essa história. Aqui nós temos a figura da Senhora Caveira, e ela está segurando o Diego, representado como um menino, né? E o foco central são os valores burgueses da classe dominante naquele período pré-revolucionário, né? No período de Porfírio Dias. No centro histórico, nós temos um restaurante maravilhoso, que é o Azul Histórico, que eu adoro. O Palácio de Belas Artes, ele foi construído iniciado na época do Porfírio Dias, concluído em 1934. Olha ele todo em mármore branco de Carrara. E no interior funciona como um grande museu de murais também. Tem murais de Rivera, Siqueiros e Orozco. E ali a gente assiste o baile folclórico, né? Baile folclórico, onde tem a representação das diferentes representações musicais de dança do México, seja indígenas e coloniais. O Anjo da Independência, no Passeio da Reforma, que é a avenida principal da cidade, ele foi construído em 1910 para comemorar o centenário da independência. E um museu que eu amei visitar nessa última experiência é o Museu de Arte Moderna, no Parque Chapultepec. E aqui a gente tem essa obra emblemática, né, da Frida Kahlo, que é Las Fridas, Las Dos Fridas. Então, toda a dor, né, o sofrimento, o corte. Então, a Frida Kahlo, né, e neste museu, entre alguns quadros, nós temos esse quadro de Diego Rivera, o retrato de Cuca Bustamante, Siqueiros, que é um dos 3 dos grandes muralistas, e outro museu fantástico é o Museu Sumaya, uma instituição cultural privada, sem fins lucrativos, vinculada à fundação de Carlos Slim, que é o homem mais rico do México, projetada por Fernando Romero, inaugurada em 2011, é uma homenagem a Sumaya Domit, a esposa do fundador, Carlos Smith, que ela faleceu em 1999. Então, a forma, os elementos, e dentro é fantástico, é dividido em 3 setores. Nós temos as Portas do Inferno de Rodin, e neste museu ele abriga 60 mil peças, tem 350 esculturas de Rodin, é o segundo maior acervo do mundo
depois do Parisiense, né? Um outro setor de pinturas religiosas, assim, é fantástico, fantástico. Olhe só esses altorrelevos. E, então, a gente já falou do centro histórico, a região do Zocalo, e essa região aqui é a região de Polanco, e onde nós ficamos aqui no Intercontinental President, próximo do Museu Nacional de Antropologia, do Parque Chapultepec, do Museu de Arte Moderna, né? E aqui, Bárbara, é toda uma região com restaurantes, cafés, livrarias, galerias de arte. Essa avenida aqui, a avenida principal, que é a Avenida Massaric, onde vai ter Hugo Boss, Cartier, Tiffany's, Louis Vuitton, Bulgari, Marc Jacobs, Chanel, Burberry e tantas outras, né? Então, isso aqui é a região dos ricos e famosos aqui da Cidade do México. E um bairro, antigamente era uma cidade, né, ao sul da Cidade do México, que é Coyoacán, né? Abriga a Universidade Autônoma do México, a UNAM, e a Universidade Metropolitana, além dos museus de Frida Kahlo, a Casa do Leão Trotsky. Então, vamos para Coyoacán. Então, a primeira parada na Universidade Nacional Autônoma do México, com obras de Siqueiros, que é a grande temática dos Siqueiros. Ele era tão engajado quanto Diego Rivera, né? Era o povo mexicano, né? Que ele representa como protagonista da luta por uma sociedade socialista utópica. Então, nós temos 1520, a Conquista Espanhola, 1810, a Independência, 1910, a Revolução, é uma pintura de intervenção política de defesa dos ideais comunistas, que em Siqueiros assume uma dimensão monumental pela força e franqueza de suas convicções. E a Biblioteca Central não é de nenhum dos três, tá? É de um outro artista chamado Juan O'Gorman, né? O maior mural do mundo, representando a sabedoria ancestral mexicana. E que bárbaro esse pátio, esse Praça Verde, né? Dentro da Universidade do México. E em Coyoacán, nós tem um centrinho com a sua catedral, né? Um monte de atrações no entorno da catedral. A gente estava vendo uma manifestação, imagino, feminista aí das mulheres, algum luto em relação às noivas, que a gente não entendeu direitinho do que era. E vamos terminar, então, a nossa explanação com Frida Kahlo e Diego Rivera, né? O casal mais emblemático das artes do país, né? E aqui em San Ángel, eles têm a Casa Modernista do casal, em Coyoacán, a Casa Azul, onde Frida nasceu, né? E então aqui a Frida nasceu, ela é filha de um alemão, de um fotógrafo alemão, e com uma indígena de Oaxaca. Ela vai nascer nessa casa, depois que ela numa das vezes que ela se separa com o Diego, ela volta para essa casa e ela fica até os seus últimos dias. Então, a Casa Azul é extremamente agradável. Aqui a gente tem a Frida, a irmã dela, Cristina, os pais, os avós. E ela coloca, ela nasceu em 1907, mas ela diz e coloca em toda a sua historiografia como tendo nascido em 1910. Além de ficar 3 anos mais jovem, né, é para se alinhar com a Revolução. Ela é uma filha da Revolução Mexicana, né? E essa relação com o pai, esse aqui é uma pintura do pai Kahlo. E então ela foi fotografada desde menina, né? Então o pai utilizou a Frida como modelo, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender a obra dela, onde ela tem muito de
autorretratos, né? Porque ela foi acostumada desde a infância, né, a ter esse registro, a ser registrada, né? Então, aqui a grande Frida Kahlo, uma mulher multifacetada, notável pintora autodidata, né? E olha só a questão da fotografia que a gente vai falar. Essa aqui é uma fotografia do Murray que eu vou apresentar para vocês. Tudo nela ela é cúmplice com a câmera, né? Com a lente, o olhar dela, a composição dos adereços, né? Na cabeça, no chales, tudo nela. Por isso que não é por sorte ou por nada. Ela virou esse ícone pop, né? Porque ela utilizava os elementos visuais muito bem, né? E a casa é um barato. Olha só, uma casa do início do século XX, né? Extremamente contemporânea. O ateliê dela, né? Então, a cadeira de rodas, a Frida Kahlo, ela teve poliomielite, depois teve um acidente ela estava num bonde e que bateu contra um outro veículo e ela foi atravessada por um elemento metálico que ela vai passar o resto da sua vida sob intervenções cirúrgicas, né? E viveu em dor, né? Então, essa questão do autorretrato, né, é muito importante se a gente também entender essa relação com o grande Diego, né? Então, ela tinha 15 anos a menos que ele. Quando ela o conheceu, ela era uma menina, ela estava estudando na escola São Ildefonso, ele estava pintando os murais, e ela como menina, depois mais velha, que ela acaba se apaixonando e vivendo juntos, né? Mas ele era o maior pintor, um pintor institucional, né, nacional. Então ela tinha esse papel secundário. Então no autorretrato são experiências de ela se descobrir, né, e de se autoafirmar. E esse é o Murray, o Nicholas Murray, que vai ser o fotógrafo oficial de Frida, e ele era amigo do casal e amante dela. Então, essa cumplicidade que ela tem com a lente, ela tem também com o fotógrafo, né? Então, e com isso, a gente vai ter uma continuidade, diferente da gente, que somos fotografados por diferentes pessoas, né? Ela foi fotografada pelo Murray ao longo de um longo período, né? Então, nós vamos ter essa constância, né, nessas imagens bem produzidas, iconográficas, de Frida. Então, esse aqui é um dos autorretratos de Frida, né? Então, as sobrancelhas muito significativas, a questão da dor, de utilizar elementos florais, elementos da natureza, animais. Depois de cada cirurgia, ela tinha que ficar de cama, olhando para o teto, que é muito chato. Daí, não sei se foi ela ou a mãe dela, teve a ideia de colocar um espelho em cima da cama. E, com isso, a figura que ela mais via ao longo de todas as suas convalescências era a si própria, né? E ela vai acabar sendo o elemento que ela vai ter mais referência e vai ser o modelo das suas próprias pinturas. Das 200 obras de Frida, 60 são autorretratos. Então, essa figura emblemática que transformou sua dor em arte, suas posições políticas em figurino estético e que viveu tudo intensamente. Quizás esperem oír de mim lamentos de lo mucho que se sufre viviendo com um homem como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. Que lindo, não?
Jamás em toda a vida olvidaré tu presencia. Me acolhiste destroçada e me devolviste íntegra, inteira. As cinzas de Frida estão num canto da casa, um elemento funerário colombiano. E aqui era a cama, e aqui está o espelho, vocês estão vendo? Então, era a cama com o espelho em cima. E essas cirurgias na coluna, depois ela tinha que usar todos esses espartilhos ortopédicos, né? Ela foi uma vida muito dolorosa. E ela colocava toda essa cor, toda essa indumentária, toda essa beleza estética fantástica. E em Coyacán, um amigo do casal, né, inclusive foi o Diego que vai trazer o Trotsky, que tinha rompido com Stalin, estava vivendo exilado não sei que parte da Europa, e vai trazer aqui para o México, e vai ser aqui no México também que ele vai ser assassinado. E em Coyacán nós temos a Casa Azul, aqui em San Ángel nós temos a Casa Estúdio Diego Rivera, uma das primeiras casas modernistas. Essa aqui era a casa dele e essa aqui é a casa dela. Então, eles eram um casal com bastante espaço e independência. Mas olha só a sacanagem do arquiteto ou do Rivera. Essa é a casa de Frida. Para ela sair da casa dela, para chegar na casa dele, ela tem que, com todas as suas dificuldades físicas, né, tem que subir toda uma escadaria externa, atravessar a ponte para chegar na casa estúdio do Diego. Né? Então, o Diego, né, como representante do movimento muralista, registra um momento histórico revolucionário nacional pós-1810. Né? Então, ele que vai estar reproduzindo, né, todos os ideais da Revolução Mexicana ao longo desses painéis históricos que temos pela capital. Esse aqui é o estúdio dele, né, com pé direito enorme, exatamente para poder desenvolver grandes obras aqui. E ótimo visitar a casa, porque é o Casa Museu, e ali a gente tem vários esquetes, os desenhos que ele fazia, né? Então, ele esteve em 1927 em Moscou, né, na comemoração dos 10 anos da Revolução Russa, né? Ele foi lá a convite do Partido Comunista Mexicano. Então, nós temos aqui os desenhos que ele fez em loco, né, cobrindo a Revolução, a comemoração dos 10 anos da Revolução. Outras imagens aqui então, crítica ao trabalho mecânico. E, então, aqui no bairro de San Ángel, nós temos a casa Estúdio e a Praça São Jacinto. Então, vocês têm que programar a Cidade do México num sábado, porque no sábado tem o mercado artesanal de sábado. E ali a gente almoçou no restaurante Sax, que fica na frente da praça. Aqui tem o bazar, a parte fechada. Gente, para compras é enlouquecedor, né? A riqueza das tecelagens, das cerâmicas. Mariachi é um gênero musical popular do México, né? Frequentava os cantos das praças e nos cafés centrais das cidades das vilas, executando canções a pedido de transeuntes e visitantes. A gente conhece menos, né, os vinhos mexicanos, né? Mas uma grande pedida é a Casa Madero.
um dos mais vinícolas mais a vinícola mais antiga da América, de 1597. Então, terminando a nossa apresentação, a gente viu que o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional, né, ele teve no poder durante 71 anos, de 29 a 2000. Depois, a Ação Nacional assume com Vicente Fox, e o PRI volta ao poder em 2012 com Henrique Pena Nieto, que é este aqui. E agora, desde 2018, assumiu López Obrador, do Partido da Revolução Democrática, né, e muito criticado pela sua postura frente à pandemia Covid, não ter conseguido reduzir a criminalidade, deter os cartéis de drogas. Então, temos que acompanhar qual vai ser a performance a longo prazo do López Obrador. Então, a economia do México é muito relacionada à economia norte-americana, né? 90% das exportações é para o México e 55% das importações, né? É o maior, continua sendo o maior produtor mundial de prata, o quarto de enxofre, o quinto de chumbo e de mercúrio e o sexto de zinco. Né? Também eles exploram o gás, fosfato natural, sal, ouro, minérios de ferro, manganês, níquel e outros. É a segunda maior economia da América Latina e a 15ª maior do mundo. E para a gente terminar, então aqui umas cenas de água, Los Cabos, que a gente viu lá na Baja Califórnia Sur. Então, um destino de praia charmoso, né, que eu visitei em uma viagem anterior ao Grand Tour. E eu termino com a minha frase tradicional, que aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. Aventurar-se no sentido mais amplo é precisamente tomar consciência de si próprio. A nossa próxima episódio vai ser uma continuidade cultural, territorial dessa viagem, que vai ser a Guatemala, então na próxima segunda-feira, às 19 horas. E nós vamos continuar com nossas apresentações até 14 de dezembro, toda segunda-feira, sempre às 19 horas. Se algum de vocês está entrando pela primeira vez, né, me manda uma mensagem por WhatsApp para esse número e com o seu nome, que daí eu lhe incluo no grupo das lives, né, para receber tanto os convites como depois a gravação das mesmas que ficam salvas no nosso canal no YouTube, né, que é esse canal que aparece aqui na tela. E eu agradeço muito a sua companhia e vou interromper aqui o compartilhamento para ver as caras de vocês e pedir para o Máximo complementar algo que eu não tenha dito, que acho importante. Máximo? Beto? Oi. Pode perguntar, Lúbia. Assim, eu estive, tu sabe que eu estive no México, tu que organizaste. Eu fiquei com pena que vocês não passaram a parte de Oaxaca e de Chichén Itzá, que é uma coisa espetacular. Um outro lugar que eu fiquei com pena que eu não sabia, não fui, me disseram que é muito bonitinho, é San Cristóbal de las Luces. De las Casas. San Cristóbal de las Casas. Sim, então o México é um país que oferece mais de uma visita, né? Então a parte sul que dá para conjugar, como a Lúbia está sugerindo, de fazer Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Palenque, né? Eles ficam dentro da mesma região que compõe esse belo mosaico cultural e colorido que é o México. Beto. Oi. Por favor. Fala. Bom, eu queria dizer uma coisa. México é um país muito grande, temos muitas coisas que ver. Oaxaca, Chiapas, Yucatán. A senhora tem muita razão, temos muitas regiões que visitar. Você tem que organizar outra viagem para o México para visitar tudo ele, sim? E também queria dizer para você que nós estamos preparando-nos
com a certificação do World Travel de World Travel de Turismo, sim, para tomar todas as precauções de proteção para nossos clientes no futuro, sim? Perfeito. Então dá para viajar para o México cuidando com todos esses protocolos de Sim, segurança. você, incluso já em setembro, este mês, já estão fazendo todas as zonas arqueológicas e museus. Nós estaríamos já prontos para poder trazer pessoas. Tão pronto como o Brasil tenha voos normais para México, nós temos já todas as precauções para que os clientes possam viajar pelo México sem problemas de saúde, sim? Perfeito. Máximo, sim, a Aeroméxico está voando, nós temos voos diários de Sim. São Paulo para a Cidade do México e de lá Sim. fazendo conexão para todo o país. Exato. E brasileiros não... É um dos poucos países onde nós podemos ir sem ter que fazer quarentena. Não precisa. Então, a gente fica muito feliz com essa receptividade que o México faz a nós. Também, se você quer um futuro, também temos propostas muito interessantes para pequenos grupos familiares que desejem viajar pelo México, sim? Famílias pequenas, de máximo 12 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas. Podemos fazer para eles muitas alternativas de viagem por essas regiões que a senhora estava falando, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, e as praias do Pacífico, que temos praias muito lindas, não somente os Cabos, não somente Cancún, temos Ixtapas e Guatanejo, temos baías de Huatulco, no sul de México, e temos umas ilhas muito lindas como Isla Holbox, e temos muitas alternativas muito lindas de hotéis, boutiques, que han aberto ultimamente no México. Muito obrigado. Então, o Máximo é o nosso parceiro local, então exatamente para um casal, uma família que queira viajar para o México, a gente organiza tudo de uma forma privativa, né, com toda a questão de segurança. Perguntas, meu público que está aí. Oi, boa noite. Boa noite, Motinha. Parabéns, como sempre, uma ampla e profunda e com ótimas fotos da apresentação sobre o México. Quando tu fores editar para publicar, tem uma pequena falha num slide, numa informação, que a Revolução do México ela começou em 1910. E no slide digitasse sem querer 1810, que é o início da independência. Tá, então, num slide sobre a Revolução. Tá. A Revolução começou em 1910. Aí tu falasse isso, mas no slide ficou 1810. Quando Perfeito. for editar, tu ajuste isso. Só para tu ajustar isso. Já registrei, já vou fazer.